Então, em janeiro deste ano, nós tivemos uma situação que iniciou-se com um roubo à casa-residência de um agente público e nas diligências para localizar e identificar os autores, alguns guardas municipais, então, realizaram alguns atos que depois foram reportados à delegacia de polícia para investigação em razão de possíveis abusos. Então, foi instaurado um inquérito policial. A suposta vítima, então, compareceu aqui juntamente com seus advogados e nós, então, iniciamos as investigações para verificar se efetivamente algum ato considerado ilegal tivesse sido praticado, então, por agentes públicos. A investigação, ela correu por algum tempo, tendo em vista que nós tentamos ser bastante cautelosos e criteriosos na investigação, em razão de se tratar de uma conduta bastante séria, né? E como eu já disse antes para a população, que a gente já conversou sobre isso, nós iremos ser rigorosos e imparciais naquilo que nós estávamos fazendo. Vários agentes públicos, praticamente todos aqueles que estavam participando das diligências, vejam bem, foram ouvidas, por volta de 36 pessoas, para que nós soubéssemos exatamente qual foi a colaboração, o que cada um estava fazendo, até porque nós temos que lembrar que quando tratamos de conduta criminal, nós precisamos individualizar a conduta de cada uma dessas pessoas investigadas. Ao final, então, das investigações, nós concluímos as investigações, o inquérito logo vai ser encaminhado, então, para o Ministério Público, para fins de que ele possa estar tomando as providências que o membro ministerial entender cabível. Nós verificamos que 4 desses agentes públicos, eles, a princípio, há indícios de prática delituosa por parte deles. Então, verificamos, volto a dizer, isso é uma apuração para fins de inquérito, a efetiva prova vai ficar durante a ação penal, mas então, por enquanto, os indícios nos apontam os crimes de tortura, os crimes de abuso de autoridade e de dano. Esses 4 indivíduos serão indiciados pela prática desses delitos. Cópia do procedimento já foi requisitado pela corregedoria deles, porque nós temos que nos lembrar que o que nós estamos tratando aqui é de uma investigação criminal, existe ainda a responsabilização administrativa, que não nos cabe. Então, como é de praxe, a instituição solicitou para a gente cópia do procedimento para que eles possam instruir a questão administrativa. Então, para nós aqui, o inquérito, as investigações, elas se findaram. Obviamente que se outros elementos, outros indícios forem trazidos à tona, foram nos encaminhados, nós daremos continuidade, mas acredito que neste momento, referente àquela conduta específica, as investigações, então, elas já estão concluídas. A investigação apontou a autoria dos 2 homens naquele caso de assalto, de roubo? Então, com relação ao roubo, as investigações, elas ainda continuam. Com relação, porque isso foi um desdobramento, as situações que envolveram agentes públicos, mais especificamente da Guarda Municipal de Cascavel, elas foram uma continuidade às investigações, ou melhor, investigações não, às diligências, após a prática delituosa. Mas nós sabemos que esses 2 eventos, eles não se coincidem. Então, esses 2 indivíduos que vieram reportar supostos abusos, não são os autores daquele roubo. Então, com relação ao roubo, nós temos uma investigação independente que está em continuidade, enquanto que daí foi apurado a suposta prática de tortura. Como que as investigações apontaram, doutora, a culpa, ou os indícios de tortura e esses crimes de abuso de autoridade de dano por parte desses 4 guardas? O que eles fizeram e quais os indícios que levaram a chegar a essa conclusão? Quando a gente trata de um crime, o crime de tortura,
ele se caracteriza justamente por haver uma lesão corporal via de regra, não é? Só que estas agressões, elas precisam ter uma finalidade específica. Você agredir uma pessoa apenas pelo objetivo de fazer esta agressão, ela não gera o crime de tortura, que é um crime extremamente grave, né? Então, a tortura ela se classifica com a agressão com a finalidade de, e a finalidade de pode ser que a pessoa confesse a prática de um delito, que ela pratique uma conduta que a pessoa, que o indivíduo, vamos dizer assim, o torturador, ele queira. Então, como que eu, né, como presidente do inquérito, cheguei a esse indício? Obviamente, escutando todas as pessoas envolvidas, com bastante rigor, com bastante detalhe, por isso que a investigação foi longa, tendo em vista o número de pessoas que deveriam ser ouvidas, e ao ouvir os indivíduos em específico, não é? As versões apresentadas, elas não me apresentaram tão consistentes, né? Dando indícios, porque lembra-se, o inquérito é indício, não é prova, né? Os indícios apontaram que realmente houve o dolo, a vontade livre e consciente de praticar crimes graves como esse, que são as agressões, para que o fim de que a pessoa confessasse a prática do delito. Doutora, por exemplo, assim, para a gente poder entender melhor sobre esses 4 aí, foram aqueles que primeiro chegaram na casa dele, teria, no caso, por exemplo, algum arrombamento dessa residência, como é que ela foi aberta, como é que eles entraram? Essas perguntas foram possíveis serem respondidas durante o inquérito? Sim, preliminarmente a gente pode dizer que não foram as 4 pessoas que chegaram, porque nós temos que lembrar o seguinte: este é um evento bastante complexo, tá? Nós não temos, como são muitas pessoas envolvidas, nós não temos algo, vamos dizer assim, uma cena que a gente chama limpa. Você não tem 4 pessoas que saem de determinado local, vão a outro local, realizam um ato e vamos dizer assim, a cena terminou, a cena criminosa terminou. Não, nós temos vários pontos que têm que ser levados em consideração. Então eu não posso te dizer que foram as 4 pessoas que primeiro chegaram na casa, não foram. Tá? Porque nós temos, volto a dizer, nós temos a ida até a residência, depois nós temos o encontro de objetos que efetivamente foram encontrados ali, objetos lícitos, né, como o aparelho celular. Então, eu não vou te dizer que foram os 4, porque não. Isso daí foi após várias outras diligências que foram sendo realizadas de forma simultânea, né, concomitante. Então, aí que 4 indivíduos se reuniram e foram até lá. Existiam outras pessoas do lado de fora, existiam outras pessoas, outros agentes públicos? Existiam, mas o fato deles estarem lá fora não quer dizer que eles são responsáveis pelo que acontecia lá dentro. O direito penal ele é muito claro, você tem que saber o que está acontecendo e você tem que aderir a esta conduta para você então ser responsável. Por isso que dos 36 agentes públicos que foram ouvidos, 4 serão indiciados pelo este crime de tortura e abuso de autoridade. A arma foi encontrada realmente na casa do suspeito, no caso, ou não? O inquérito não apurou esse detalhe? Os indícios apontam que provavelmente não foram encontrados, mas volto a dizer, são apenas indícios. Nós temos que lembrar que a opinião ela é formada por quem preside o inquérito, que neste caso fui eu. Pode ser que outra pessoa, outro delegado, o próprio Ministério Público, quando receber esses autos, ele possa entender que não, né? Que os indícios não estão apontando para esse lado. Então, dentro da minha leitura, dentro daquilo que eu pude apurar, eu entendi que não os apontamentos, as evidências estão apontando para outro lado do que realmente ter sido encontrado dentro da casa. Doutora, teve a interpretação que a arma teria sido plantada, então, naquele local. Pode-se dizer que sim. Doutora, qual foi a participação? O que aconteceu dentro da casa do Patrick com esses 4 guardas municipais que levou a senhora a acreditar nesse crime de tortura? O que eles fizeram exatamente com a vítima? Então, pelo que tudo indica, houve efetivamente o emprego de força, houve uma agressão
com relação a ele, para que ele então assumisse ser o autor deste roubo. Então, basicamente seriam as agressões para que ele tivesse esse tipo de conduta. Acredito que eles naquele momento sinceramente acreditavam que ele fosse o autor. Contudo, como a gente sempre conversa, nós não queremos achar um culpado, nós queremos achar o culpado. Então, por isso que a polícia ela deve ser, bem como qualquer força de segurança, ela precisa ser técnica, ela precisa ser responsável nas ações, porque é muito grave você apontar a autoria de um crime a uma pessoa. Então, nós queremos o culpado e não qualquer pessoa para ser culpada. Comprovava na época da situação de que os dois rapazes que estavam sendo acusados estavam trabalhando. Inclusive, imagens de câmera de segurança provavam que eles estavam lá no momento em que teria ocorrido o roubo. Eles chegaram a verificar isso, doutora? Sim, efetivamente. Por que nós descartamos com certeza a autoria do roubo por parte desses dois? Desses dois indivíduos, então, ora vítimas da outra investigação? Porque eles comprovaram mediante imagens de que efetivamente durante toda a tarde, bem como após a prática delitiva do roubo, eles estavam trabalhando ou dentro de uma loja de conveniências num posto de gasolina, consumindo lanches. Eles tinham acabado de sair do trabalho. Então, não é possível que uma pessoa esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Então, com certeza, esses dois não foram os autores imediatos pelo menos. Não foram eles que executaram o delito. Doutor, houve muita divergência durante os depoimentos prestados? Não. Os outros 32 guardas municipais, eles foram muito coesos e consistentes naquilo que eles falaram, e que, vamos combinar, ao ouvir 36 pessoas, é difícil que se combine uma versão, até porque cada um relatou aonde estava. Então, e efetivamente, conforme eu ia ouvindo, as pessoas que estavam supostamente com X ou com Y relatavam exatamente a mesma conduta, porque, volto a lhe dizer, quando se inicia esse tipo de diligência, eles se espalharam para ir verificando denúncias que chegam, a própria população vai indicando. Então, obviamente, houve o quê? Se espalharam, Cada grupo foi ver uma situação e foram bastante coesos naquilo que eles comentaram. Agora, doutora, bate de frente com o lema dos órgãos de segurança pública, que é na verdade, proteger a comunidade. Essa situação foi totalmente contrária, pelo menos aquilo que há os indícios, Justamente, como eu disse, nós policiais, nós temos que ter muita seriedade e fazer um trabalho muito técnico quando nós estamos agindo. Por quê? A população, ela tem que entender que nós estamos trabalhando a favor dela e não contra ela. Por isso que eu volto a repetir, nós não queremos achar um culpado, mas o culpado. O nosso lema é o quê? Vamos ser sérios, vamos ser responsáveis, porque afinal de contas nós não vamos combater a criminalidade praticando um crime. Entre as funções desses 4 indiciados, tem inspetores, tem chefias de comando, eram 4 subordinados, você pode detalhar? Eu acredito que um deles podia ser, na época, podia ser, então, se eu não me engano, um inspetor. Tá? Mas, em razão de como a dinâmica foi montada ali, depois quando eles iniciaram as diligências, não houve muito uma questão de comando, em que um indivíduo saía dividindo as tarefas. Meio que as pessoas foram para o local e ali elas passaram a elas se organizarem. Tá? Em razão ali da rapidez com que aconteceu, da gravidade do fato criminoso anterior, que foi o roubo. Então, eu não poderia dizer que foi um indivíduo que falou, olha, vocês vão para esse lado, dividiram as tarefas. Não, eles ali se organizaram e realizaram as ações que acharam mais convenientes serem feitas. Agiram pela emoção, então. Totalmente. Não acredito que sejam pessoas que de uma forma fria e premeditada praticariam um delito, mas
quando você está dentro de uma ação, quando é alguém, eu gosto de dizer que é quando alguém da sua família, porque nós policiais entendemos que a polícia é a sua família, né? Então, quando é alguém da sua família, eu acho que eles acabaram ficando muito emocionados, ficaram muito agitados e acabaram, então, tendo essa conduta reprovável. Ok. Tá bem?